Bom, para quem não, para todos nós, né, que somos parte dessa família Sal da Terra, eu fiz questão de passar esse vídeo, porque eu acho que esse vídeo já é uma mensagem nele mesmo, né? O tema dessa mensagem dessa noite é a mesa, e eu acho que tantas nuances desse vídeo tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o Ministério Sal da Terra, tem tudo a ver com aquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida, a vocação do Senhor para a nossa vida, amém? O Larry Crabb tem, acho que foi o Paulo Júnior que falou de um livro ontem, indicou um livro dele ontem, O Silêncio de Adão, e eu queria falar de um outro livro, que foi um livro assim, que eu já devo ter lido ele umas 4 vezes, eu e a Roberta, que chama O Lugar Mais Seguro da Terra. É um livro difícil de achar, da Mundo Cristão, não está fácil, mas você pode encontrar. Essa semana mesmo um irmão lá da igreja falou, achei o livro, está aqui, consegui comprar. Mas o Larry Crabb escreveu esse livro, no comecinho do livro ele explica por que ele escreveu o livro. O que o levou, o que o inspirou a escrever o livro. Ele disse que uma vez ele foi visitar Miami, e ele estava andando nas ruas de Miami, ali próximo à praia, e ele viu uma varanda muito bem organizada, e cheia de cadeiras, cada cadeira muito bem organizada, uma do lado da outra. E isso marcou muito assim a vida dele, porque todas as cadeiras estavam cheias, todas elas tinham um velhinho sentado. E esse velhinho estava com os velhinhos que estavam sentados ali naquela cadeira, tudo muito bem vestido, limpinho, organizado. Ele falou que reparou assim, que viu que realmente eles estavam sendo bem cuidados ali. Mas uma coisa chamou a atenção dele, é que o olhar de cada um deles estava vitrificado. Todos eles estavam com aquele olhar vitrificado para o horizonte. E a hora que ele passou então na frente daquela varanda com a esposa dele, depois ele foi refletir sobre isso. E isso o levou a escrever esse livro. E ele fala que toda a inspiração dele era que ele queria ir lá naquela varanda e ele queria mexer, ele queria fazer uma santa bagunça naquela varanda, porque aquela varanda estava muito bem organizada, mas totalmente sem vida. E ele falou, provavelmente aqueles velhinhos ali trabalharam a vida inteira em Nova York, Detroit, grandes centros, né, norte-americanos, trabalharam a vida inteira para ter condição financeira para terminar a vida na Flórida, olhando para o mar. Mas não encontrou vida naquele olhar, naqueles olhares. E aí ele falou assim, tudo que ele queria naquela varanda ali, mexer aquelas cadeiras e virar as cadeiras uma para as outras. Ele falou assim, as cadeiras tinham que ser viradas umas para as outras, porque aquele olhar vitrificado é porque apesar de uma paisagem tão linda, eles não estavam conseguindo olhar um para o outro. Provavelmente viveram a vida inteira assim, um do ladinho do outro, olhando para não sei o quê. E ele falou, e aí ele escreve o livro, O Lugar Mais Seguro da Terra, falando que o nosso desafio como igreja não é a gente procurar um nível tal de excelência, não é a gente procurar um nível tal de organização, de arrumação, mas é a gente, às vezes, permitir santas bagunças no nosso meio, porque são só nessas bagunças que, às vezes, a gente consegue perceber o outro, a gente consegue notar o outro ao nosso lado e a gente consegue ter os olhos voltados para o nosso irmão. E ele escreve o livro inteirinho para falar disso, como nós devemos e podemos virar as nossas cadeiras uns para os outros e parar de sermos sócios lado a lado e finalmente a gente conseguir enxergar um ao outro. Por isso eu queria fazer algo profético aqui, bem prático. Vai causar uma bagunça, né? Mas a gente tentou preparar o salão para causar o mínimo possível de bagunça, mas hoje é noite de bagunça. Amém? Hoje é noite da gente se deliciar no encontro da família. E todo encontro de família, amado, por mais que você planeje, alguma coisa sai do script, não é verdade? Então eu queria pedir que esses irmãos que estão aqui, ó, da mesa para frente, só levanta e gira a cadeira em direção à mesa ali. Amém?
Quem está mais nas pontas aí, pode virar meio diagonal para cá, ó. Quem está nas pontas, isso. Vamos fazer um círculo aí, porque hoje à noite é uma bagunça santa e nós não, né? Nós queremos nos deliciar, amado, no que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio aqui essa noite. Eu não sei se você percebeu, mas há uma unção de Deus aqui nesse lugar. Amém? Obrigado, Rafa. Há uma unção de Deus e a gente quer agora, nós queremos deliciar dessa mesa que o Senhor preparou para nós. O Espírito Santo preparou essa mesa tão linda aqui que foi preparada pelas nossas irmãs, com tanto carinho, né, por tantos nós, mas isso aqui tudo foi preparado para dizer, amado, que Deus tem preparado uma mesa farta, um banquete para toda a família na presença dos nossos adversários. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou ficar caminhando para cá, o pessoal da filmagem falou para eu não ficar caminhando muito, mas vamos ver o que vai sair. Amém? Eu queria falar de alguns aspectos dessa mesa. Alguns aspectos subjetivos, espirituais, e, portanto, muito importante, mas alguns aspectos também objetivos, bem práticos. Eu não queria que essa mensagem fosse algo que não nos arremetesse ao cotidiano das nossas casas. Eu queria que essa mensagem nos arremetesse, por exemplo, lá na sala de jantar da casa do pastor César, onde tudo isso aqui começou. E foi numa sala de jantar. E foi numa sala de jantar que tinha mesa. Não é isso? Então, falar de mesa no Ministério Sal da Terra é falar da nossa identidade. Falar da mesa para nós é falar de quem nós somos. Olhando para a vida de cada um aqui, tantos rostos aqui, quanta mesa nós já compartilhamos. E eu queria dar um testemunho e dizer que as coisas mais importantes que nós já vivemos em Deus, as revelações mais profundas e sublimes que nós já vivemos com Deus, como Ministério Sal da Terra, foi ao redor de uma mesa como essa. Não foi nas reuniões, não foi, né, nas administrativas, não foi. Vários momentos eu posso me lembrar de onde Deus nos tirou do escritório, tirou das salas de reuniões, das reuniões administrativas, para nos colocar ao redor de uma mesa com uma boa comida, uma mesa não tão sofisticada como essa. As primeiras mesas nossas era bem simplesinha. Para quem foi na nossa casa lá em Hereford, né, Alexandre e Paulinha? A nossa mesa era um prato e um talher e um copo de cada modelo e de origem, veio de tudo. Ah, mas como nós comemos. A Roberta falou que está na última moda agora, né? Cadê o Alexandre? Está ali, né, Xane? Como nós comemos, né, Paulinha, né, Alexandre? Como nós experimentamos Deus ao redor daquela mesa pequenininha, cabia só nós quatro, Ana Clara, e às vezes uma amiga que ia lá, Marcos e Neneta, tantos que já passaram naquela mesinha ali, naquela salinha tão simples, tão singela, mas não foi a sofisticação da mesa, com certeza. Aliás, eu acho que às vezes a sofisticação vai atrapalhando a gente mais do que a singeleza. A Bíblia diz que a prática da igreja lá em Atos é que eles se reuniam no templo e de casa em casa e eles partiam o pão com alegria e com singeleza de coração. Nada contra a mesa linda, bonita, sofisticada, mas é que o mundo anda tão sofisticado e ele anda tanto imprimindo para a gente valores de sofisticação demoníacos, que às vezes a gente acha que não dá mais para chamar todo mundo na nossa casa, porque nós não temos a mesa sofisticada. E o que vale não é a mesa sofisticada, amado, o que vale é o princípio dessa comunhão ao redor da mesa. Então, irmão, Sal da Terra começou ao redor de mesa. E a gente queria falar de mesa para que os mais novos que estão chegando nunca se esqueçam que as maiores revelações e as grandes decisões da gente como igreja precisam acontecer ao redor
da mesa. Para que a gente se lembre que nós somos uma família antes de tudo. Para que a gente se lembre que isso não é uma organização, que isso é uma família, que isso é um organismo. Para que a gente se lembre que isso não é uma diretoria, não é um presidente, uma diretoria e um bando de soldados, né, de servos ali trabalhando. Mas, antes de tudo, a mesa nos lembra que nós somos uma família. E isso sempre foi uma marca muito profunda na nossa vida. Aquele vídeo que nós vimos o ano passado, ou não sei se foi nesse ano, dos dinossauros lá, né, dos fundadores do Sal da Terra, na casa lá, de novo na sala do pastor César, falando sobre como começou a missão Sal da Terra, como começou a vocação de tudo. Para variar, o vídeo foi muito feliz, e não podia ser de outra forma, mas o vídeo foi feito ao redor daquela, né, não daquela mesa, mas da mesa naquela sala. Amém? Primeiro aspecto que eu queria falar dessa mesa para nós hoje, é que a mesa é pela graça. E esse é o aspecto mais fundamental dessa mesa. A mesa é pela graça. E eu queria fazer a gente lembrar agora de uma história, talvez aqui quase todos nós conheçamos essa história, lá em 2 Samuel 9:7, que é a história de um camarada chamado Mefibosete. E ele era filho de Jonatas, neto de Saul, e quando Davi assumiu o trono, como ele assumiu o trono, era por direito, ele tinha o direito de matar toda a descendência de Saul, porque a descendência do rei passado significava uma ameaça para o seu reinado. Por isso que quando Davi assumiu o reinado, Mefibosete, ainda bebê de colo, a ama dele, a babá dele, pega ele no colo para fugir, porque ele estava correndo risco de vida, e no que ela vai fugir, ela tropeça, ele cai, e ele fica marcado então, ele fica coxo, ele carrega um defeito daquela opressão e daquele momento. E ele vive a sua vida lá nas cavernas, lá em Lodebar, lá enfiado nas cavernas, escondido, lá morrendo de medo, atemorizado. E um dia o rei Davi acorda e faz uma oração bendita, e faz uma oração que deveria ser a nossa oração todos os dias pela manhã, e é uma oração simples. E a oração de Davi foi o seguinte: Deus, ainda há alguém da casa de Saul a quem eu posso mostrar de bondade e de graça? Veja bem, irmão, Davi não precisava ir atrás disso. Mas a graça tem esse aspecto. A graça, ela não só perdoa os nossos pecados, mas a graça vai atrás de problema. Porque uma coisa é misericórdia. Misericórdia era Davi continuar a vida dele inteira sabendo que existia Mefibosete, e largar Mefibosete lá quieto nas cavernas, e não ir lá mexer com ele. Isso é misericórdia, mas a graça vai além. A graça vai além. A graça não só perdoa, mas ela me leva em direção ao defeituoso. Ela move meu coração ao defeituoso. Isso é um dos aspectos poderosos da graça. E foi isso que Davi naquela manhã fez. Deus, há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar de misericórdia, de bondade? E aí o servo dele, Ziba, diz: tem sim. Ele vai lá, olha, tem sim, tem um Mefibosete. E aí é interessante porque o servo diz assim: mas Davi, ele é coxo. Tem um Mefibosete, mas não vale a pena. Tem um Mefibosete, mas ele é defeituoso. E Davi fala: manda trazer o rapaz. E aí Ziba traz o Mefibosete na presença de Davi. E quando ele se inclina na presença do rei, o que ele esperava, amado, é a espada cortar o pescoço. Mas o que ele encontra foi graça. A graça de não apenas perdoá-lo, mas a graça de introduzi-lo na família real. A graça de adotá-lo como um filho. E a graça de chamá-lo a sentar-se na mesa real. E aí, irmãos, o Charles Swindoll, escrevendo sobre isso no livro dele, sobre a vida de Davi, é um dos momentos mais sublimes, assim, que eu, lendo um livro, eu pude ver isso. E ele escreve o seguinte: o Charles Swindoll descreve essa cena. Ele descreve a cena, imaginativamente, lógico, do banquete da família real, se reunindo.
E ele escreve assim, feche os seus olhos, só para eu ler isso, e você deixar essas palavras do Charles Swindoll entrar no seu coração. Ele diz assim: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Pense como a vida deve ter sido nos anos futuros à mesa com Davi. A refeição está pronta e a sineta toca. Os membros da família real e seus convidados vão chegando. Aminon, inteligente, espirituoso, é o primeiro a sentar-se. Depois vem Joabe, um dos convidados, musculoso, viril, atraente, com pele bronzeada pelo sol, andando alto e reto como um soldado experiente. A seguir chega Absalão. Como é belo, desde o alto da cabeça até a sola dos pés, não há um defeito nele. Vemos então Tamar, a linda e terna filha de Davi. Por último, poderíamos acrescentar Salomão. Ele ficou no escritório o dia inteiro, mas finalmente deixa o trabalho e comparece à mesa. Ouve-se então um ruído surdo, e aqui vem Mefibosete, apoiado em suas muletas. Ele sorri e se junta humildemente aos outros ao tomar o seu lugar à mesa como um dos filhos do rei, e a toalha da graça cobre os seus pés. Oh, que cena! Oh, que cena! Então essa é a mesa da graça. E essa é a mesa, amado, onde não senta só os bonitos, perfeitos, ricos, mas essa é a mesa onde todos nós podemos tomar lugar. Nós, coxos, defeituosos, limitados, todos nós temos lugar a essa mesa. Porque antes de tudo, amado, não senta ao redor dessa mesa alguém que merece lugar a essa mesa. Precisamos dessa consciência de que todos temos acesso unicamente pela graça. E isso vai nos ajudar na caminhada. Isso vai nos ajudar a não julgarmos uns aos outros. Isso vai nos ajudar a não desistirmos do defeituoso, porque nós também somos defeituosos. Vai nos ajudar a compartilhar o alimento que somos. A mesa é o lugar onde se começa pela afirmação da graça. A primeira coisa que acontece quando a gente se senta ao redor da mesa real com Cristo Jesus, amado, a primeira coisa que acontece não é os defeitos, não é a acusação, não é o julgamento, não é o apontamento. A primeira coisa que acontece é que a toalha da graça dessa mesa, ela cai suavemente sobre nossa vida, nos cobrindo de todos os nossos defeitos. Amém, amado? Essa é a base dessa mesa. Todos podemos ter acesso a essa mesa, todos nós, pela graça de Jesus Cristo. E esse é um lugar, antes de qualquer tratamento, e de qualquer cura, e de qualquer mudanças e transformações na nossa vida, porque a mesa é também lugar de transformação, é também lugar de cura, é também lugar da gente ser transformado de glória em glória. Mas antes disso, amado, a mesa é um lugar de afirmação. Não adianta a gente querer começar corrigindo, disciplinando, exortando, se antes nós não temos a consciência de que pela graça de Cristo, nós fomos aceitos a essa mesa, com todos os nossos defeitos, assim como Mefibosete foi aceito naquele jantar real, pela bondade da graça de Deus. Uma vez, o próprio Charles Swindoll escrevendo Philip Yancey escrevendo sobre graça, maravilhosa graça, ele conta um caso verídico de, uma vez com a comitiva nos Estados Unidos, estava indo de um lugar para o outro, e eles precisavam
proteger o presidente, Thomas Jefferson, terceiro presidente americano. E como que era a estratégia de proteção ao presidente? Eles colocavam a farda no presidente de soldado, como qualquer outra qualquer, botavam ele num cavalo e ele se misturava e ninguém sabia que ele era o presidente. Era assim a estratégia. Só que quando eles chegaram para atravessar um rio, tinha um camarada lá precisando de uma carona, num cavalo para atravessar o rio. E aí esse cara vai e ele pede para o presidente: o senhor podia me dar uma carona? Só que ele não sabia que era o presidente. Aí ele monta na garupa do presidente, atravessa o rio. E aí os caras lá perguntaram para ele: como é que você descobriu que era o presidente? Ele falou: eu descobri que era o presidente, nem sabia que era o presidente, mas eu vi um sim no rosto dele. Por isso que eu pedi para ele. Porque eu vi que no rosto dele tinha um sim. Irmãos, as pessoas têm encontrado, à primeira vista, quando eles nos encontram, eles têm encontrado no nosso rosto um sim ou um não? O que as pessoas encontram quando elas olham para nós? Elas encontram afirmação, elas encontram graça, elas encontram socorro, elas encontram aconchego, elas encontram sim. Eu sei que nós temos que tratar muitas coisas como pastores, como líderes. Eu sei que nós não podemos ser negligentes. Mas se a gente não estabelecer uma base sólida de graça para a gente se assentar a essa mesa, mas nós nunca vamos conseguir, de fato, tratar um ao outro. Porque vai virar tudo discussão, vai virar tudo briga. E não é isso que Deus quer. Então, o primeiro aspecto dessa mesa é graça. Amém? Quando alguém derrubar um copo de leite na mesa, você tem que dizer o seguinte: não chore pelo leite derramado. Vamos limpar a bagunça. Mães, quando seu filho derramar um copo de leite na mesa, na hora do almoço, um copo de suco, quando ele quebrar um copo, ele tem encontrado no seu rosto um sim ou um não? É um copo, gente, que quebrou. E menino quebra copo. Até ele crescer e amadurecer. E tem adulto que continua quebrando copo, né, pastora Lana? Né? Não é? Então, amado, essa mesa é a mesa da família e nós vamos quebrar muitos copos. Mas quando a gente quebrar copo, amado, a gente precisa aprender a dizer um para o outro, não chora não, o leite derramado. Levanta o semblante, vamos arrumar essa bagunça. Amém? Vamos consertar essa bagunça. Segundo aspecto da mesa que eu queria trazer, e que o primeiro aspecto leva ao segundo, se a mesa é um lugar de graça, antes de qualquer coisa, e ele vai explicar o porquê disso, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes de outro a sua própria ceia, e assim um fica com fome e o outro se embriaga. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. O apóstolo Paulo, amado, está falando que o que faz a diferença, amado, na reunião, não é o tanto de pessoas que estão nessa reunião, como já foi falado aqui. Às vezes nós estamos tão obcecados, amado, pela questão de o tanto de gente que nós estamos reunidos nas nossas reuniões, e não é isso a questão. Eu te dou vários exemplos no Novo e no Antigo Testamento, de que os grandes e solenes ajuntamentos na história de Israel, muitas vezes provocaram ânsia de vômito em Deus. Isaías fala sobre isso, Jeremias fala sobre isso. Deus, através do profeta, falando assim: escuta, eu não suporto o ajuntamento de vocês, porque são ajuntamentos solenes, são ajuntamentos muito bem organizados, são ajuntamentos que faz vista pelo tanto de gente, mas não há vida, não há compartilhar, não há essência. É uma coisa superficial, é uma coisa da boca para fora. Então Paulo está dizendo: olha, o ajuntamento de vocês nem sempre é para bênção, mas muitas vezes é para maldição. Às vezes era preferível a gente repartir isso em pequenas refeições em casa. E aí nas casas a gente conseguir entender que realmente igreja é
família. Amém, amados? Então, a palavra de Deus diz que um dos aspectos da mesa do Senhor é a gente conseguir esperar uns pelos outros, em nome de Jesus. E o problema, muitas vezes, quando a gente não espera, é que poucos se embriagam de tanto comer e de tanto beber, se embriagam na fartura, e muitos não têm o que comer, não têm o que beber, e passam fome. Então, o exercício da mesa é um exercício de paciência, é um exercício de espera. Faça isso lá na sua casa, amado. Por isso é importante, na refeição que você toma em família, você toma uma refeição pelo menos por dia em família? Você toma pelo menos uma refeição em família por dia ao redor da mesa? Uma refeição onde o marido senta, a esposa senta, os filhos sentam, a graça cobre os defeitos de todo mundo, e a gente espera o último a sentar para a gente ter uma palavra de oração, e aí então a gente servir o alimento. Irmãos, isso é uma coisa prática, simples, extremamente pedagógica para a família, extremamente pedagógica para os nossos filhos. Se você anda sentando na mesa da sua casa para ter um almoço em família, esganado, com pressa, e quem senta primeiro, serve primeiro, come primeiro, e na hora que o outro vai sentar, o que começou já está acabando, e ele não espera o outro acabar, e senta e se levanta. Irmãos, está errado isso, irmãos. Isso você não está ensinando na sua família. Nós precisamos entender que Deus estipulou esse momento, e esse momento não é uma opção para a vida do cristão. Tem muita gente achando que esse momento é mais uma metodologia, é uma opção. Não, mas a vida é moderna. Hoje não dá, Marcos. Antigamente era assim. Nós moramos numa cidade grande. Como é que faz? As cidades cresceram. Irmãos, como é que o Rafael falou hoje? As duas características, uma é intenção. O cristão, amado, não caminha pelas circunstâncias, mas o cristão caminha por intencionalidade. O cristão, amado, crê na palavra de Deus e ele age e as coisas reagem à sua volta. Tem alguns princípios que não dá para negociar da palavra de Deus. E eu entendo, amado, que a mesa é algo na nossa casa e na nossa família que não dá para a gente negociar. Isso aqui não é mais uma opção que Deus está nos apresentando, mas isso é vital para o relacionamento familiar. Existem pesquisas seríssimas no mundo falando sobre isso, falando que as casas onde não há uma refeição, pelo menos diária, ao redor da mesa, onde o filho senta com pai e mãe, e aonde há comunicação ao redor da mesa, essas casas, amado, esses jovens que estão crescendo nesse ambiente sem mesa, eles estão crescendo com muito mais problemas do que aqueles jovens que têm pelo menos uma refeição. Isso é estatística, isso é pesquisa, psicólogos estão fazendo essa pesquisa, e a gente precisa entender isso. Depois você pode ler mais desses números, dessas pesquisas, no livro da Dev Titus, A Experiência da Mesa, está aqui, tem um ali fora, depois você pode adquirir, ela traz essas experiências. Então nós precisamos esperar uns pelos outros. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, ele vai falar um pouco sobre isso. Ele fala assim, olha, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então, amado, a mesa do Senhor para nós não é um lugar onde a gente vai ajuntar aqueles que pensam como nós pensamos, que agem como nós pensamos, que têm as mesmas afinidades que a gente tem, que o papo vai para um lugar que a gente gosta. Não, é também sentar com essas pessoas, mas é também sentar com aqueles mais fracos na fé, em determinados assuntos que a gente, porque, amado, eu vou te falar uma coisa, talvez eu seja mais forte na fé em alguns assuntos que você, mas com certeza,
você também é mais forte na fé que muitos outros aspectos da minha fé. Então não tem essa, amado. Em algumas coisas, a minha fé está um pouco mais à frente que a sua. E então eu não desprezo a sua vida, mas eu caminho junto com você na esperança de que a sua fé seja fortificada também. Em outros aspectos, amado, a minha fé é mais fraca que a sua. E eu espero também que você não me menospreze. Amém? E naquilo que a sua fé é mais fraca que a minha fé, que você não julgue, assim como eu não devo desprezar a sua vida, que você também não julgue a minha vida. Terceiro aspecto da mesa, amado, que eu queria trazer, é que o alimento a ser compartilhado nessa mesa é Cristo. Esse é o alimento a ser compartilhado nessa mesa. É Cristo. Êxodo 25:30 fala assim, ó, na confecção lá do tabernáculo, quando Deus decidiu tabernacular com o ser humano, quando Deus decidiu habitar com o ser humano, tinha que ser tendas, é lógico. O povo era nômade, o povo estava na caminhada. Você acha que Deus ia pedir naquele momento para construir algo rígido? Não, amado. Na simplicidade, amado, Deus pediu para que fosse construído um tabernáculo, algo que pudesse rapidamente ser colocado para um momento de comunhão, depois recolhido aquilo, caminhado mais um pouco, parar, estabelecer novamente, né? E assim a gente tem que ser. Depois as coisas vão ficando mais rígidas na nossa vida, e aí nós precisamos de um pouco mais de estrutura, né? E nada contra a estrutura, mas a gente tem que aprender essas coisas. Quando tudo começou, amado, foi num tabernáculo, foi numa tenda. E aí naquela tenda, Deus colocou ali elementos importantíssimos, pedagógicos para a nossa vida. E um dos elementos do tabernáculo, aliás, isso lá em Êxodo 25, quando Deus, a primeira coisa que Deus fala é a respeito da Arca da Aliança. E Ele descreve isso, ela tinha que ser de ouro, ela tinha que ter um propiciatório, né? E depois Deus fala assim, agora vocês vão fazer uma mesa. E as medidas da mesa eram o seguinte, era uma mesa bem menor que essa, era uma mesa de 90 centímetros por 45 centímetros, 70 centímetros de altura, mas era uma mesa, 4 pés. E aí Deus então diz que sobre essa mesa deveriam ser colocados copos, talheres, pratos. É isso que está lá em Êxodo 25. Por isso que a gente fez questão, dessa vez, da mesa da Santa Ceia ser uma mesa normal, uma mesa que a gente põe na casa para a gente comer, para a gente refletir a lembrança, amado, que a refeição santa e bendita de Jesus não era apenas um ritual, mas aquilo fazia parte do dia a dia. É lógico que Jesus escolheu pão e vinho, amado, porque pão e vinho eram a comida daquela época, a coisa mais normal. Uma família pobre teria condição de ter lá um pão e um vinho para comer. Então, a Santa Ceia bendita, isso não era só um ritual, mas isso era para ser compartilhado em família, e era uma refeição, um alimento. E desde o princípio, Deus estabeleceu a mesa. E lá na mesa, Ele pediu para colocar várias coisas, o vinho, o azeite, o incenso, e Ele mandou colocar uma coisa, os pães da proposição, que significa os pães da presença. E olha que interessante, irmãos, não eram 8, não eram 7, eram 12 pães, alinhados e divididos em 6. Por que 12, amado? Porque 12 eram as tribos de Israel, eram as famílias. Então isso é fantástico, porque o pão, simbolicamente ali, significava Cristo Jesus, que Ele mesmo disse que Ele era o pão da vida. Então quando Deus pede para colocar o pão da presença, da proposição, e esse pão tinha que ficar uma semana, todo sábado o sacerdote ia lá, recolhia aquele pão, comia com a família dele e colocava novos pães em cima da mesa. Era o pão da presença, que significa Cristo Jesus, mas também significa nós. Porque também significava a presença das tribos de Israel, o pão ali. Então esse pão da presença, amado, significa que o alimento é Cristo na mesa. E se o alimento é Cristo, por dedução lógica, eu entendo que o alimento somos nós.
Porque nós somos hoje o corpo de Cristo. Então, muitas vezes, ao redor dessa mesa, nós vamos nos alimentar de Cristo, alimentando um da vida do outro. E ora eu vou comer de você, e ora você vai comer de mim. E essa é a memória que Cristo quis deixar na Santa Ceia. Ele diz, olha, isto é meu corpo, isso aqui é um pão que simboliza o meu corpo. Partam esse pão, assim como a minha vida tem sido partida por vocês, em todos os aspectos. E compartilhe entre vocês isso, e da mesma forma, assim como vocês são um comigo, eu quero que vocês também partam. Então o alimento, amado, dessa mesa é Cristo compartilhado conosco. Um quarto aspecto dessa mesa, nós já estamos terminando. O primeiro aspecto é que a mesa é pela graça. O segundo aspecto é que a gente deve esperar uns pelos outros. Terceiro aspecto, amado, é que o alimento é Cristo. O alimento é a nossa vida. Vai ter hora, amado, que sou eu que tenho que ser partido nessa mesa. Vai ter muitos momentos, como foi compartilhado aqui, sobre nós homens. Vai ter muitos momentos, amado, que nós vamos ter que ser essa oferta de libação para a nossa família. E o alimento vai ter que ser vir de nós. Os nossos filhos vão ter que se alimentar de nós. Amém? Então essa mesa é um lugar de nutrição para a gente, mas é um lugar também de renúncia, de oferta, de libação. Como diz o Salmo 23, que começa falando a respeito de uma ovelha, mas termina falando de uma mesa onde o cordeiro é compartilhado nessa mesa. E um quarto aspecto, amado, é que então, se Cristo é o centro dessa mesa, e se os nossos olhos estão fixos em Cristo, mesa é um lugar que nos faz olhar um para o outro e ver compaixão um ao outro. Sabe por que a mesa é tão pedagógica, amado? Porque a mesa me rebaixa e a mesa eleva a Samira. Amém? A mesa é um lugar que eu sento, e a mesa é um lugar onde que as alturas vão ficando menor. Não é isso, Samirinha? Eu falo isso porque um dia a Samira estava comendo lá em casa e faltou cadeira ao redor da mesa. E aí eu peguei um banquinho, aí a mesa lá assim, eu sentei na quina, no banquinho. A hora que eu sentei no banquinho, a Samira estava do meu lado, sentada na cadeira. O banquinho era bem mais baixo. Eu fiquei da altura dela. Aí eu olhei assim para a Samira e todo mundo conversando. E aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu olhei para a Samira assim, aí eu olhei para a sala. Olhei assim. Aí eu virei para a Samira e falei, Samira, é assim que você enxerga a vida. Não estou brincando, gente. Mudou completamente a perspectiva. Mudou completamente a perspectiva. E isso é maravilhoso, porque a mesa força a gente a ver de uma outra perspectiva. A mesa nos força a enxergar da perspectiva do irmão. Foi só quando eu sentei e me coloquei na altura dela, é que eu, sinceramente, porque como eu sou muito alto, eu chego no lugar, eu vejo o lugar com uma perspectiva diferente. E aí eu vi, Samira, você enxerga o mesmo lugar que eu, de uma perspectiva totalmente diferente. E o que isso me ajuda com relação a Samira, e ajuda a Samira com relação a mim? Isso nos ajuda a ter paciência um com o outro. Isso nos ajuda a compreender que às vezes não é do meu ponto de vista. Quantas vezes, amado, eu já magoei a Roberta, porque eu queria que ela visse a vida do mesmo jeito que eu via, e eu menosprezava e desprezava o jeito que ela enxergava a vida. Quantas vezes? Quantas vezes, como eu demorei para começar a entender que eu tinha que descer do meu orgulho, da minha vaidade, da minha prepotência. Eu tinha que descer desse lugar. E eu tinha que alcançar o coração da minha esposa. E começar a perceber
que não é só o meu jeito de enxergar a vida que tem razão. Que Deus nos deu aspectos diferentes. E que nós nunca vamos conseguir enxergar de forma plena sem o outro. Porque eu enxergo de uma forma, mas muitas coisas eu não enxergava. Havia muitas minúcias que eu passava batido. E havia muitos lugares avantes que a Roberta passava batido. Porque no universo dela, tudo é muito mais micro. E no meu universo, tudo era muito mais macro. Agora eu te pergunto, o macro é maior que o micro? O macro não é maior que o micro, mas são universos infinitos para os dois lados. Então não é uma questão de que se você enxerga mais longe, você é melhor de quem enxerga as nuances e os detalhes. Porque às vezes, amado, o que nos faz tropeçar não são as coisas grandes, mas são as coisas pequenas. E muitas vezes Deus tinha me dado uma noção de coisas grandes, em termos de estabilidade, fé. São características que Deus deu na minha vida. Talvez por isso eu acho que Deus me fez alto desse jeito. Porque Deus colocou características na minha vida de fé, de estabilidade, tão necessárias para a vida da Roberta. Mas eu demorei, irmãos, para perceber que não é só de estabilidade e fé que a gente vive, mas é também de sensibilidade e de afeições. Que fé e estabilidade era muito bom para minha casa, para os meus filhos, para a igreja que eu pastorei, mas não era tudo. E nenhum de nós, nesse lugar, tem todas as qualidades e características necessárias para a sua família. Deus distribuiu isso entre nós. E nós só vamos conseguir, amado, andar de forma digna e cada vez mais forte no Senhor, se a gente perceber essa dependência que nós temos um do outro, em nome de Jesus. Então a mesa nos faz olhar um para o outro e nos faz olhar com compaixão. Como é que era a sua casa lá no tempo dos avós ou do seu bisavô? Sabe como é que eram as nossas casas no tempo dos nossos bisavós? A sala tinha uma mesa e tinha algumas cadeiras e talvez tinha um outro ambiente aqui de sofás. E olha uma coisa interessante, os sofás eram virados uns para os outros. Os sofás não ficavam voltados com a tela na parede. E, gente, as pessoas comiam junto e depois elas iam para um alpendre e sentavam em roda e começavam a conversar. E a modernidade foi chegando, amado, e chegou rádio, e chegou televisão, e chegou celular, e foi chegando telas e telas e telas e telas na nossa vida. E se você parar para olhar hoje, amado, a disposição da nossa sala de estar mudou completamente do que era a disposição dos nossos bisavós. E eu acredito que muitas das doenças emocionais que nós estamos vivendo hoje, nas nossas famílias e na sociedade, amado, é porque nós fomos nos deixando ser amoldados por esse padrão e a gente não foi, como é que é? Intencional. A gente não foi intencional, mas algumas coisas na nossa casa, até o jeito que você organiza as mobílias da sua casa, tem que ser intencional. Lá em casa, amado, não tem televisão no quarto. Por que lá em casa não tem televisão nos quartos, amado? Talvez até se eu espremesse mais um pouquinho, dava para comprar mais uma televisão, amado. Mas nós temos que ser intencional, amado. O que uma televisão no quarto traz para a família, amado? Cada vez mais separação, amado. Antigamente não tinha televisão. Quando teve televisão, amado, era uma só na sala. Tinha 4 canais e a gente tinha que ficar brigando com os irmãos, né? Aí já é no meu tempo. Tinha 4 canais e a gente tinha que ficar brigando. E a hora de um ceder, aí o outro tinha que ceder. E aí isso tudo tinha uma linda e maravilhosa
pedagogia familiar, amado, que nós vamos deixando com que a modernidade vai entrando e a gente não faz perguntas, o que isso está causando no subconsciente dos nossos filhos e das nossas famílias. Pelo amor de Deus, telas e mais telas e mais telas. Telas e mais telas, e eu não quero demonizar aqui as telas, mas eu quero, pelo amor de Deus, que a gente tome cuidado com as telas, e não ache que isso não vai interferir não, porque está interferindo, amado. As telas estão nos roubando de viver os momentos. Você já reparou para reparar isso? Eu estava reparando aqui, ó. Eu estava reparando um louvor maravilhoso, amado. Quase todos nós estavam ali, filmando, tirando foto. Pelo amor de Deus, eu não quero demonizar isso, mas nós precisamos fazer uma reflexão, amado. Será que isso não está roubando de um momento glorioso? Era um momento nosso em família. Era um momento para a gente estar aqui, curtindo, adorando o nosso Deus. Será que era um momento, amado, para a gente deixar a adoração de lado, para a gente ficar preocupado com o tanto de foto que a gente está querendo tirar? Isso está roubando-nos o momento. E às vezes, Deus está derramando aquele momento e nós estamos distraídos com um tanto de telas. Porque você não vem me falar, amado, que tirar uma foto e filmar distrai não, porque distrai. Ou não distrai? Eu estou falando isso a respeito de mim, eu não estou falando isso. É nosso, a reflexão é nossa. Nós estamos aqui gente madura e a reflexão tem que ser nossa. Cuidado, amado, use a tela com moderação, use a tela com domínio próprio. Não deixa isso te dominar. Isso é grave. O que nós estamos vendo acontecer na sociedade é fruto muito dessas coisas, pequenas coisas que nós não nos apercebemos e nós vamos deixando isso entrar para dentro da nossa casa. Você senta à mesa da refeição da sua casa, aonde você deixa o celular? Lá em casa, celular não fica nem do lado da mesa, de tela para baixo. Lá em casa, celular não vem para a mesa de refeição. Celular lá em casa, na hora da refeição, amado, do almoço, que é a nossa refeição junto em família, ele fica longe. Deixa longe. É o seu momento com a sua família. É o seu momento de perceber a fisionomia do seu filho, é o seu momento de perceber a angústia do coração dele, é o seu momento de perceber como é que ele chegou da escola, é o seu momento de conversar com ele, coisas práticas. Meu filho, como é que foi na escola? Meu filho, quais são os seus sonhos para a sua vida? Meu filho, tem alguma coisa te preocupando? É o ambiente da mesa, é para isso, e nós estamos perdendo isso nas nossas casas, em nome de telas, e de uma modernidade, que são coisas boas. Tem muitas coisas boas, amado, que o celular trouxe. Mas tem muitos perigos que nós não podemos menosprezar. Então a mesa é o lugar de encontro. E é somente quando nos conectamos de fato é que as verdadeiras transformações acontecem. Olha, irmãos, deixa eu te falar. Não é porque você frequenta um pequeno grupo, uma vez por semana, e nesse pequeno grupo tem quebra-gelo, tem comida, tem oração e tem exposição bíblica, que você necessariamente está vivendo a igreja que Deus sonhou para a gente viver. Cuidado. Não necessariamente. Porque você pode estar fazendo todas essas coisas, amado, de fachada. Você pode estar fazendo todas essas coisas lá no seu pequeno grupo, amado, e não atingir o âmago da questão. E não atingir aonde Deus quer levar a gente. Sabe onde Deus quer levar a gente, amado? Num pequeno grupo que haja confiança, um lugar seguro, onde a gente dá o exemplo e começa a abrir o nosso coração. É possível. Eu já participei de inúmeras reuniões assim, onde tem oração, onde se compartilha um versículo da Bíblia, onde tem lá um quebra-gelo, ou seja, tudo conforme manda o protocolo.
e a coisa é fria, insensível, não atinge, não transforma, não cura, porque não há conexão de fato entre as nossas vidas. Não há confissão, como foi pregado aqui ontem. Não há ambiente de arrependimento, não há ambiente de nudez, não há ambiente onde a gente finalmente começa a falar das coisas que nós precisamos falar e que a gente não anda falando. Nós não andamos falando daquilo que realmente precisa falar. Deus te deu um cônjuge, Deus te deu uma esposa, um marido, para que haja conexão, para que haja confissão, para que haja não apenas uma nudez física, mas principalmente uma nudez de coração, amado. Como é que está isso? Você senta nessa mesa de graça e consegue olhar para os olhos da sua esposa e consegue alcançar o coração dela, ela consegue alcançar o seu coração. Vocês se conhecem de fato, amado. Ou nós estamos igual aquela figura da varanda, organizadinha, tudo maravilhoso, ministério redondo, as coisas acontecendo, mas nós estamos sentados um do lado do outro, dois sócios que têm uma proximidade, mas eles não conseguem virar um para o outro, olhar nos olhos e conseguir enxergar o coração do outro. Enquanto a gente não conseguir virar, amado, essas cadeiras, enquanto a gente não conseguir olhar um para o outro, enquanto a gente não conseguir sentar nessa mesa, onde o cordeiro está servido, e nós vamos olhar para o cordeiro e conseguir, à luz do cordeiro, na lente do cordeiro, enxergar o meu irmão que está no outro próximo, do lado. Enquanto a gente não viver isso, amado, não vamos alcançar as verdadeiras transformações. E a sociedade está desesperada, cansada, procurando um lugar desse, para chegar, ser acolhido, ter a toalha da graça cobrindo os seus defeitos, e um ambiente seguro, onde eles possam começar a confessar os seus pecados e serem curados na sua vida, em nome de Jesus. Por tudo isso, nós não podemos negligenciar a mesa. Seja a mesa física, lá na sua casa, no dia a dia, a mesa da refeição e a mesa espiritual. Por tudo isso, nós vamos compartilhar do Cordeiro agora entre nós. Por tudo isso, nós vamos compartilhar Cristo entre nós. E a minha oração, amado, nessa noite, é que quando a gente compartilhar e olhar firmemente para os olhos um do outro e compartilhar o pão, a gente esteja fazendo isso profeticamente, para dizer ao nosso irmão: conta com a minha vida, para o que der e vier. Conta com a minha vida. Pode se alimentar da minha vida, em nome de Jesus. Queria pedir ao conselho ministerial que viesse aqui à frente, aqui no meio, para a gente orar e repartir o pão com nossos irmãos. Amém? Os homens e as esposas. Aleluia. Então nós vamos trazer o pão, amado. Irmão, não tem mais nada importante agora do que esse momento. Nada. Esse é o momento agora da gente compartilhar. E a gente, graças a Deus, está tendo muito tempo a comunhão ao redor lá no refeitório da mesa. Graças a Deus, nas piscinas. Mas agora é o nosso momento aqui em família, na nossa intimidade como Ministério Sal da Terra, para a gente compartilhar desse pão, um com o outro, e gastar o tempo que for necessário. Às vezes tem irmãos aqui que precisam compartilhar o pão um com o outro, às vezes tem irmãos aqui, irmãs, que precisam olhar no olho um do outro, e relembrar o outro, Irmãos, às vezes a coisa está difícil lá no conselho da sua igreja, como muitas vezes a coisa ficou muito difícil aqui entre nós. Muito difícil. E sabe onde a gente foi resolvendo isso, amado? Foi quando um
rompeu a inércia e falou assim: vá lá em casa jantar. Teve hora que foi o Paulo Júnior, teve hora que foi o Ogalvo, teve hora que foi o Gilberto, teve hora que fui eu, César, cada um. Às vezes a coisa estava ruim entre nós, desconfiança, acusações, julgamento. E o testemunho que a gente tem para dar, para todos nós aqui, é que isso não se resolve num ambiente da organização. Mas quando a gente vai na casa um do outro, e as irmãs põem uma mesa, com uma comidinha boa, quentinha, e a gente então senta ao redor da mesa e começa a falar de nós, da vida, a gente começa a falar de lembrar a gente quem nós somos um para o outro. Quantas vezes, amado, Deus já tirou do meu coração indisposições nesse ambiente da mesa? Quantas vezes a gente precisou convidar um ao outro para viajar, convidar um ao outro para estar junto, passar um final de semana junto, para a gente se relembrar de quem nós somos um para a vida do outro, amém? A minha oração, a nossa oração é para que a gente nunca perca isso como Ministério Sal da Terra. O Ministério Sal da Terra nasceu ao redor de uma mesa. Grandes decisões nós tomamos ao redor de uma mesa. E nós queremos deixar esse legado. Se tem um legado que a gente quer deixar para as próximas gerações, é que o reino de Deus se resolve ao redor da mesa, onde o Cordeiro está no centro, nos lembrando de que é possível caminhar uma segunda milha, nos lembrando de que é possível virar outra face, e nos lembrando que é possível a gente entregar tudo e não só a capa. Se tem um legado que a gente quer deixar para as próximas gerações, é que nós amamos a comunhão, amamos uns aos outros, e antes de tudo, nós somos irmãos ao redor dessa mesa, que temos aprendido a cobrir o defeito um do outro com a toalha da graça, e a gente ter paciência um com o outro, em nome de Jesus. Vamos orar. Queria te convidar a ficar de pé. Cadê o pão, bem? Vai lá as mulheres pegar o pão, vão lá as irmãs. Vamos servir o pão primeiro, né? Aí a gente tem esse tempo, depois o vinho nós vamos tomar juntos. Porque o vinho a gente... Te adoramos, Senhor Jesus. É por sua causa que nós estamos aqui, foi o seu exemplo. O Senhor nos despediu ao redor de uma mesa, e o Senhor disse que há muito o Senhor desejava aquele momento de tomar a refeição com os seus amigos. E assim a gente quer fazer isso em memória do Senhor sempre, e nunca deixar essa prática de sentarmos ao redor da mesa, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que na bem-aventurança, Ele coloca todas as coisas nessa mesa. Por isso que o nosso legado é a mesa. Ele diz que Deus é quem dá pão, que fortalece o coração. Ele dá vinho, que faz alegrar nossa alma. E Ele derrama o óleo, que faz reluzir o nosso rosto. E na bem-aventurança, Ele diz lá que o homem traz o pão, a mulher é como uma videira frutífera no interior da sua casa, e que os filhos são como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Então, esses três elementos estarão sempre à mesa. A palavra que dá a direção, o sacrifício que banha essa direção e essa vocação com alegria, e a comunhão, que é o testemunho. Porque se isso não for traduzido em comunhão, não há testemunho. Então eu queria sugerir que os homens distribuíssem o pão, porque a palavra lá diz no Salmo 129, lá, que os homens trabalharão e trarão pão para sua casa. E depois as mulheres distribuíssem o vinho, como testemunho de alegria. E no final disso tudo, Deus vai nos ungir com o óleo do testemunho, da comunhão, da eficácia. Amém? Vamos de pé.
Quem deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz e que ele quis. Meus braços abertos ficarão e ainda assim sim, e vão continuar até o dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Homens, nunca faltará palavra na sua boca. Amém? Fala com Deus. A palavra de Deus diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, porque na casa dele não faltará pão. Amém? Deus te dará a direção, Deus te dará a palavra da revelação. Mentiram a Amém. seu jovem coração, mas nunca é tarde, não. Sai